Eu acho que eu vou precisar do microfone. Se não precisar, daí vocês... É no de cima aqui? Eu acho que assim está melhor, né? Hoje a gente vai falar, vou ficar mais nesse cantinho aqui, que é para não atrapalhar tanto e eu poder movimentar aqui a passagem dos quadros. O tema de hoje da nossa palestra doutrinária é reforma íntima. É um dos temas mais difíceis. Por quê? Porque mexe justamente com a nossa fragilidade, que é o medo e a resistência à mudança, que é uma coisa inerente a todos nós, a todo ser humano. Quando a gente fala em mudança, a gente primeira reação, primeiro sentimento é o medo dessa mudança. Mas quando a gente fala de reformar uma casa, a gente não fala de derrubar a casa. Então, quando a gente fala de reforma íntima, muitas vezes esse medo vem porque a gente tem a sensação de que vai ter que se transformar numa coisa totalmente diferente e que vai ser uma transformação tão grande que a gente não vai ser capaz de fazer essa transformação. E a gente sabe que a primeira coisa para a gente reformar uma casa, quando a gente busca a reforma de uma casa, porque a gente quer aquela casa. A gente não quer colocar ela abaixo e pegar uma outra casa. Mas para que essa reforma aconteça, a gente chama um engenheiro que vai olhar, ou um especialista que vai olhar a casa e falar, ó, nesta viga a gente não pode mexer, porque esta viga é a sustentação dessa casa. Esta porta não pode ser tirada daqui, porque se tirar, vai abalar e vai fragilizar a estrutura toda. Mas eu posso fechar a porta, abrir no outro local adequado. Eu posso colocar, aumentando este ambiente, tornando ele confortável. Eu posso colocar mais uma janela para entrar mais claridade, mais sol. Eu posso raspar a tinta gasta da casa e botar uma pintura nova. E como que a casa fica bonita e confortável depois de uma reforma. E reforma íntima, gente, no fundo, é isso. Essa figura que a gente está vendo aqui mostra, né, um ser humano com um martelo e um formãozinho, descascando pedacinho por pedacinho, para que a sua essência, né, e a sua casa possa aparecer em sua plenitude, bonita, boa, né, que a sua essência esteja acima daquilo que a aparência mostra. E na doutrina espírita, o que é reforma íntima? Na doutrina espírita, a reforma íntima é, em primeiro lugar, a busca da lei divina e elevar-se na condição de ser humano. Isso quer dizer o quê? Eu me tornar um ser humano cada vez melhor, dentro daquilo que a lei divina diz, que é fazer o bem, amar ao próximo, amor incondicional. Mas onde que está essa lei divina? Como é que eu sei disso? A lei divina vem na nossa consciência. Todo espírito carrega na sua consciência a lei divina. Quando o Criador nos cria simples e ignorantes da ciência, dos grandes conhecimentos, ele nos cria puro, amoroso e bondoso, e com toda a lei divina gravada no nosso espírito, na nossa consciência. Se não tivéssemos consciência, não seríamos espíritos, não estaríamos prontos para começar aquela jornada de evolução espiritual que passa por várias etapas. Seguindo, tá? No livro, eu vou colocar os meus óculos porque a idade já está falando. No livro do Divaldo Franco e da Joana de Ângeles, tá? Libertação do Sofrimento, tem um capítulo que ele fala sobre os hábitos. E se a gente vai falar sobre reforma íntima, a gente tem que entender um pouquinho de hábitos. Eles falam o seguinte: o comportamento nosso hoje, todos os nossos comportamentos, eles são o resultado de um hábito que eu repeti várias e várias vezes. Esse hábito repetido várias vezes, ele é gravado na nossa consciência. E ele passa a expressar-se automaticamente. Eu já passo a
ter aquela atitude, aquele comportamento, às vezes até sem nem perceber. E este comportamento é característica de cada indivíduo. Tem aquele indivíduo que é o conciliador. Ele não pode ver uma briga, um desentendimento, que está procurando conciliar as pessoas, tá? Fazer com que as pessoas se compreendam, aclarar aquela situação para acabar com o conflito. A gente tem aquele indivíduo que é o contrário, né? Ele é o desagregador, ele é o que põe a pólvora no foguinho que estava acendendo para ver a coisa explodir. E cada um de nós tem essas características. Tem aquele que é o mais racional, tem aquele que é o mais emotivo, tem aquele que é o brincalhão. Nós temos comportamentos que são muito fortes e que acabam passando para as pessoas uma característica. O fulano é brincalhão. O que acontece? Essa repetição, tá, de todos esses comportamentos e a repetição de tudo aquilo que nós pensamos e que nós agimos, essa repetição vai se constituir um hábito. E esse hábito passará a manifestar-se de forma inconsciente como uma forma de comunicação no mundo, que é essa característica pessoal. Isso, ainda depois de fixado este comportamento como um hábito, como uma coisa que nós passamos a fazer e a repetir sem nem perceber, e nós repetimos comportamentos que são bons, que são importantes, que nós gravamos depois de repetir várias vezes de aprender, mas nós também repetimos, nós também expressamos comportamentos que não são saudáveis e que estão na mesma intensidade com que a gente emite os comportamentos saudáveis, a gente emite esses comportamentos que não são saudáveis. E quando nós mudamos de plano espiritual e oscilamos entre estar encarnados e estar no mundo espiritual, nós carregamos toda a bagagem de evolução do nosso espírito. E esses comportamentos, quando nós encarnamos, eles vêm conosco e se manifestam. Se manifestam e ainda se manifestam, muitas vezes, sem a gente saber de onde nem o porquê. Eu não quero ser estúpido, mas às vezes, sem querer, eu cometo uma brutalidade. Eu devia ser um pouquinho menos brincalhão e prestar um pouquinho mais de atenção. Mas sem querer, às vezes eu cometo exatamente o contrário daquilo. E a reforma íntima vem trazer essa questão para a gente. O que será que está errado em mim? O que será que eu preciso modificar para viver melhor? Aí vem aquela situação. Se a gente para perguntar, sou feliz como estou? Não precisa mudar nada. Não precisa de reforma íntima. Mas se eu paro e reflito, eu sou feliz em alguns momentos, mas em outros eu sou extremamente infeliz. E pior, aquilo que me faz infeliz são coisas que eu poderia ter evitado, porque dependem de mim. Esse é o caminho da necessidade da reforma íntima. Então, o que é a reforma íntima na visão espírita? É transformar o homem velho num homem novo. É trocar as atitudes erradas por atitudes corretas. Diminuir os erros e aumentar os acertos. Fazer o melhor que nós formos capazes. Aqui é uma das limitações e das dificuldades da reforma íntima. Porque a gente acha que a gente tem que fazer aquilo que a gente não é capaz. A gente começa a se cobrar coisas acima da nossa capacidade de mudança. Porque são coisas que mexeriam e desestruturariam toda a nossa essência. Ou seja, se nos modificarmos daquela forma, nós deixaríamos de ser quem somos. E esse não é o caminho da reforma íntima. É se perguntar todos os dias, fui melhor que pude hoje? Do que eu fiz no dia de hoje, eu poderia ter feito um pouquinho melhor?
A base da reforma íntima é conhecer a si mesmo, é conhecer-se. Quanto mais nós nos conhecermos, mais fácil será o trabalho da reforma íntima. Porque eu saberei, assim, o que é importante em mim e que vale a pena continuar e o que é que precisa ser mudado. É como se a gente fosse um grande viajante carregando uma grande mala. E chega em determinados momentos que a gente tem que a gente para numa parada, numa estação, e a gente tem que abrir a mala e selecionar o que precisa ser tirado e o que precisa ficar para a próxima estação. Essas estações são as nossas reencarnações. E em cada reencarnação, a gente precisa fazer a avaliação dessa mala e tirar aquilo que é necessário. Essa mala é o nosso espírito, somos nós. Né? O que a gente precisa tirar, o que vale a pena continuar, porque nós não somos criaturas que cometem só erros. Nós cometemos erros e acertos. Então, conhecer-se a ti mesmo, que já era preconizado pelo Sócrates, e que Allan Kardec coloca muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Santo Agostinho falou isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele falava que todo dia, no final do dia, ele sentava lá na cama dele e fazia uma autoavaliação de tudo que ele tinha feito naquele dia. Ou, principalmente, daquelas coisas mais importantes e que ficam na memória. E ele procurava avaliar o que faltou para ele ser melhor, o que ele precisaria fazer diferente. E esse é o caminho que ele sugere para a gente. Então, buscar o autoconhecimento através das luzes da imortalidade, porque somos espíritos imortais, elaborarmos um mapa de como chegar ao eu verdadeiro. Parece uma coisa assim rebuscada, científica, né? Mas é exatamente isso. Nós temos, né, todo um mapa das nossas fragilidades, das nossas virtudes, dos nossos vícios, dos nossos medos, das nossas habilidades. Muitas vezes a gente até procura negar ou ignorar, mas nós temos, esse mapa existe. Então, cabe a nós procurar nos conhecermos. Ele fala aqui, tá, que elaborarmos um mapa de como chegar ao nosso eu, mas além do mapa, nós necessitamos de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Por quê? Porque quando a gente fala em reforma íntima, as pessoas caem muito naquela cilada de que quando tu começa a ler o Evangelho e a estudar a doutrina espírita, de sofredor, está tudo errado em mim. Primeira sensação, eu sou um pecador, está tudo errado. E quando eu entro nessa posição de está tudo errado, eu me fragilizo. Este não é o caminho, a gente vai ver aqui na nossa jornada. Então nós precisamos, diz o que ele coloca aqui, de suprimentos morais preventivos e fortalecedores. Uma ética de paz conosco mesmo. Eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu estou aqui nessa encarnação como espírito imortal, eu sei que eu preciso progredir, mas eu sei que eu sou um ser e um espírito sujeito a cometer erros. E eu não posso compreender o meu próximo se eu não compreendo a mim mesmo. Eu não posso perdoar o meu próximo se eu não perdoar a mim mesmo. Esses são os suprimentos morais e preventivos. Nos aceitarmos como somos para não cairmos nas garras da perigosa ameaça nessa viagem de retorno a Deus, que é esse comportamento de nos acharmos a pior das pessoas, o pior dos seres humanos. E qual a imagem que nós temos de nós mesmos? Se eu vou me autoconhecer, eu preciso saber quem eu sou. Quando eu chego na frente do espelho, eu tenho uma imagem de mim.
Qual a imagem que eu tenho de mim mesmo? Qual a imagem que você tem de si? Esta é uma imagem. Qual a imagem que as pessoas têm de você? Eu me vejo como uma pessoa responsável, trabalhadora. Será que os outros me veem assim? Será que a minha atitude é de responsável ou de trabalhador? Ou eu me vejo assim e as pessoas me vejam como preguiçoso e irresponsável? Qual a imagem que você gostaria, que eu gostaria de passar para as pessoas? Então, se eu me vejo como responsável e trabalhador, as pessoas me veem como estão me vendo como irresponsável e preguiçoso, e eu gostaria de ser responsável e trabalhador, reforma íntima. Vou ser mais responsável e vou trabalhar mais, para que as pessoas consigam me ver como eu gostaria de ser, e para que eu possa assumir de forma concreta e na realidade aquela imagem que eu tinha de mim, porque é a imagem que eu queria ter. Quando nós estamos encarnados, nosso espírito passa por todo um processo de esquecimento do passado. Como é que esse esquecimento do passado vai interferir na minha reforma íntima? Se eu trago comportamentos, atitudes que eu gravei como hábitos em outras encarnações e estou repetindo involuntariamente, e eu esqueci do meu passado, eu não sei que eu fazia essas coisas lá e que eram erradas, eu estou aqui para um novo aprendizado. Mas nós temos como saber através da percepção das nossas tendências. Minha tendência é para trabalhar ou minha tendência é para dormir? Deixa eu ficar mais 10 minutos quando o relógio desperta. Minha tendência é para cumprir aquilo que eu prometi e eu assumi, ou, eu fiz a metade, tá bom, o resto é outro que compete. Isso são tendências. E a gente percebe e descobre isso olhando para dentro de nós, avaliando os nossos comportamentos e não o comportamento dos nossos companheiros de jornada. Descobrirmos as motivações que sustentam esses nossos vícios. Eu tenho o hábito de falar mal das pessoas. Eu chego num grupo, a Maria não está, eu ressalto as qualidades e os erros da Maria. Por que eu faço isso? Qual que é a motivação? Por que eu repito esse comportamento? Porque me dá prazer, eu sinto prazer em fazer isso. Por que eu sinto prazer em fazer isso? Porque eu tenho um bando de pessoas mais doentias do que eu, que querem escutar eu falar dos defeitos da Maria. Então, isso é uma motivação. Eu me sinto motivada de ter a atenção das pessoas. Mas será que eu só posso ter a atenção das pessoas falando mal da Maria? Será que existe outra forma de eu ter a atenção das pessoas e de eu ser valorizado? A gente sabe que existe. Não estacionarmos na vergonha e no remorso é uma das vantagens do esquecimento do passado na nossa reforma íntima. Por quê? Se nós lembrássemos de tudo que a gente já fez e que a gente olha os outros fazerem e julga e ataca, manifesta, a censura com relação ao comportamento dos outros, nós estacionaríamos na vergonha e no remorso. E esse não é o caminho da reforma íntima. Ficar parado pelo remorso e pela vergonha de ter feito coisas erradas. No rancor e na mágoa. Então, na vergonha e no remorso, quando nós fomos os agressores. E no rancor e na raiva, quando nós fomos a vítima. Então, o esquecimento do passado nos facilita nesse aspecto. E despertarmos reflexos afetivos novos, propícios a um novo recomeço. É a outra vantagem do esquecimento do passado.
É a chance da gente escrever a história a cada dia de novo. É uma nova encarnação. Então, eu tenho a chance de despertar novos reflexos afetivos, novos comportamentos, gravar novos hábitos. A providência divina, ela é muito sábia, porque na reencarnação, através da consciência, nós temos o rumo a seguir no caminho do bem. E através da análise das nossas tendências, nós temos o passado como exemplo daquilo que não deve ser feito. E quando a gente fala de passado aqui, a gente está falando não só o passado da outra reencarnação, o passado nosso mesmo nessa nova história. Aquilo que eu cometi, me arrependo, é errado, me envergonho, mas estou determinado a não fazer novamente. Então são dois caminhos, são dois orientadores para a nossa jornada na reforma íntima. Existe uma síndrome nesse caminho da reforma íntima chamada de síndrome de Sinessim. É o sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais. É o mau hábito de destacar nossas doenças espirituais, é o mau hábito de destacar nossas doenças espirituais, o que tem conduzido muitos espíritas, principalmente, à condição de autênticos hipocondríacos na alma. Por quê? Porque, em contato com a doutrina, passa a valorizar o sofrimento. E isso afeta, inclusive, a interpretação da doutrina para as pessoas que estão chegando na doutrina espírita e que estão conhecendo o espiritismo. Porque elas passam a ver alguns espíritas que sofrem dessa síndrome da supervalorização das imperfeições morais. Eu sou um espírito imperfeito, eu sou o pior dos espíritos, eu tenho que resgatar todas as coisas que eu fiz. Na outra encarnação eu fui o César. Na outra encarnação, eu fui o Hitler. E a gente vê, falam que vocês nunca ouviram, e isso também não só nos espíritos, mas às vezes nas pessoas, principalmente nos espíritas, porque já em contato com a doutrina, e em contato com a questão, e conhecendo a questão das reencarnações, passam a justificar uma conduta de tristeza, de sofrimento, em função de ter que se reformular, de ter que se aperfeiçoar, de ter que crescer como espírito, como sendo um culto à tristeza, ao sofrimento. E não é isso que Jesus falou. A reforma íntima não é isso. Muitas vezes a gente vai ver que às vezes a pessoa que mais se coloca como vítima, que mais se vitimiza, que mais se autocensura, é a que menos se modifica. Né? Ela fica mergulhada na tristeza. O espírita costuma neurotizar a proposta da reforma íntima. É a neurose da santificação. Fala, quem tem tom de voz alto, né, fala mais baixo. Meu irmão, dentro da casa espírita, né? Seja bem-vindo, que saudade que eu estava de ti, que fala. Aí sai ali fora, o motorista arranca. Grosso estúpido! Está conduzindo boi! Não precisa nem chegar até em casa. Né? No meio do caminho, a santificação já começa a cair. E isso são perigosas ameaças, tá? Que são a culpa, a autopunição, a baixa autoestima. Essas ciladas, elas armam para a gente, elas tecem uma armadilha que criam um clima psicológico de martírio. Passar a querer ser um espírito melhor e fazer a reforma íntima e se modificar, passa a ser um peso, passa a ser um sofrimento. Eu vou ter que correr, a sensação é que eu nado até a praia e nunca vou conseguir.
porque é uma coisa que está acima da minha capacidade. Isso gera o estado de íntimo de desconforto, de desassossego. Aí, isso aqui que eu vi, ó, Cristo falou na cruz, perdoa, Pai, não sabe o que faz, eu nunca vou conseguir isso, e não vamos mesmo nessa encarnação. Mas um dia nós vamos conseguir. E aquelas ciladas lá nos colocam nesse papel de martírio. A torturante sensação de perda de controle sobre a existência. Bom, né, a doutrina fala que eu não posso tratar mal meu irmão. E eu trato bem muitas vezes, mas de vez em quando eu tenho uma recaída. Né? E essa recaída me dá a sensação de que eu perco o controle sobre a minha existência. Eu não vou conseguir nunca chegar lá na gente. A ansiedade de origem ignorada. Quando a gente está cobrando da gente acima do que a gente pode, a ansiedade e a angústia aparece e às vezes a gente não sabe o porquê. Nem é coisa tão grave a nível da família, nem é coisa impossível de ser resolvida a nível material, mas a sensação que a gente tem é que existe algo errado, mas eu não sei o porquê. Os medos incontroláveis de situações reais, né? Meu Deus, se bater uma janela na casa de um espírita que tem essa síndrome, é um espírito obsessor. Caiu na esquina da calçada, estava com salto alto, é um obsessor. Os espíritos passam a tomar, haja um obsessor para dar conta de tanta obsessão. Né? A angústia perante o porvir, né? Eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo. Então, assim, ó, o que vai acontecer daqui a um mês, eu já estou sofrendo antecipadamente, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer certo. Então, ao invés de aprender o que é necessário para que aquilo seja feito o melhor possível, eu passo a me preocupar porque eu vou errar, eu não vou conseguir, pois eu fui o Hitler na outra, capaz que eu vou ter uma colher de chá nessa. Né? E assim a coisa vai. O excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida, que é isso que eu falei, né? Tudo vira sobrenatural. A espiritualidade e os pobres companheiros menos evoluídos passam a levar a culpa de tudo que acontece errado com a gente. Decisões infelizes no clima emotivo de confusão mental. Nesse clima de confusão, a gente começa a enfiar os pés pelas mãos. O companheiro faz uma atitude mais infeliz, errada, mas eu sou espírita, eu estou fazendo a reforma íntima, eu fui Hitler na outra, eu não posso falar a verdade nessa, eu tenho que falar uma mentirinha para eu ser bonzinho, ficar tudo bem e o companheiro continuar me respeitando, ou gostando de mim, ou fazendo de conta que gosta de mim. Então, são decisões no momento de confusão mental. Nós passamos a mão na cabeça de um espírito, de um companheiro de jornada, que precisaria ouvir a verdade a respeito daquilo que ele está fazendo. Verdade com amor. É diferente da mentira com desamor. Intenso desgaste energético decorrente desses conflitos, porque a gente fica cheio de conflitos internos. O que eu faço, né? Eu falo a verdade, mesmo que eu tenha que não ser o bonzinho, ou eu minto, sabendo que aquela pessoa vai se prejudicar, que aquilo não é o melhor para ele. São tudo comportamentos que a gente convive com eles. E a gente precisa se libertar. Nós não podemos ser demasiado severos com isso. Sem lástima, sem censura, devemos nos perdoar e prosseguir em frente. Onde é que eu quero chegar? O que eu preciso fazer para melhorar? Isso é que é importante. Não é o que estão julgando a respeito de mim, não é o que a mídia fala que é melhor. Guardar-nos na oração e na confiança. Se nós estamos nos propondo a ser espíritos cada vez melhores, baseados
na primeira lei divina, que Cristo veio aqui para vivenciar com a gente, que é o amor incondicional, como é que a gente vai se resguardar? A gente precisa ter confiança, provar essa fé e orar, vigiar e orar. O enriquecimento da nossa fé nas pequenas vitórias. Hoje eu briguei um pouco menos com a minha mãe. Ainda briguei um pouco, precisa diminuir um pouco mais, mas briguei um pouco mesmo. Eu que era tão crítico e abria a boca toda hora para criticar, estou criticando um pouco menos. Eu que era covarde e não falava o que eu penso baseado na razão e no consenso geral, me omitia, hoje tem uma palavra, hoje eu já me coloco mais. E por aí afora. A angústia de melhora é um impulso para a promoção. Então, assim, essa angústia nossa, nós temos que usar essa angústia de querer ser melhor, de querer melhorar, não com esse ímpeto de imediatismo, mas usar esta angústia como uma âncora sinalizadora, motivadora para a gente seguir em frente. E o que a gente busca com a reforma íntima é acender a luz. A gente não vai conseguir ser uma... Como é que é essa lâmpada que ilumina mais essa... Lâmpada de LED. De LED, né? De 1000 volts. Mas que seja assim, a luzinha de um vagalume, né? Se eu conseguisse já ser uma luzinha de um vagalume, já valeu. Só que essa luzinha não pode ser externa. Essa luzinha, mesmo pequenininha, ela tem que ser interna. Então, outra cilada. Muitas vezes a gente confunde a adesão às práticas doutrinárias. Eu sou passista, eu sou palestrante, que vale é passista, é palestrante, é atendimento fraterno, né? Isso é o status. Eu estou com a luz, tá, por fora. Como é que a tua luz está por dentro? Tu está praticando aquilo que tu aprendeu para poder entrar dentro da sala de passe e dar o passe? Tu está praticando o que aparece, tu vem aqui na frente e fala? Tu está praticando o que tu fala lá na orientação espiritual para as pessoas que procuram um caminho? Quando tu abre o evangelho e sai aquela passagem que parece que foi escolhida para aquilo que a pessoa estava precisando. E para ti? Quando tu sai dali, tu faz aquilo. Tu está fazendo aquilo. Se tu não está fazendo aquilo, a tua luz é externa. Então nós não devemos confundir com o acúmulo de cultura espiritual, tá? E prática doutrinária sendo iluminação e adiantamento. Tem muita gente que tem o Evangelho segundo o Espiritismo decorado, que sabe as questões do Evangelho segundo o Espiritismo da primeira a 900 e tanto, mas não pratica metade do que lê, não pratica metade do que conhece. Então a gente tem que ficar atento para isso. Está vendo como que não é tão difícil a reforma íntima? E Cristo falou, amai o próximo como ti mesmo, Jesus falou. Então, o remédio salutar é a aceitação incondicional de nós mesmos. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Senão eu vou poder amar o meu próximo. Amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não amar a mim com as perfeições e imperfeições, sabendo que eu quero buscar e me melhorar a cada dia, eu não vou conseguir amar o meu próximo. Fazer não aquilo que é o melhor. Nós sabemos o que é o melhor. Nós queremos chegar lá. Cada espírito quer esse caminho. Mas fazemos o melhor que nós pudermos. Aquilo que a gente puder fazer, aquele pouco que a gente puder fazer o melhor possível. Aquela luzinha que a gente puder acender por fora
e por bem. Sem alimentar a fantasia de saltos evolutivos e dar um passo atrás do outro. Porque é assim que a gente cresce. As características do espírito autêntico. Eis a base estabelecida por Allan Kardec. Aí eu não estou falando só do espírito, só do trabalhador. O trabalhador é espírito. Vivência. Então, eu tenho que viver aquilo que eu estou aprendendo, que é o certo e o correto, aplicar. Eu vim aqui, eu vivencio a palestra, saio ali, eu não aplico o que eu falei. Transformar, mudar, em função dessa vivência e dessa aplicação, que no início a nossa mudança se dá pela disciplina. Eu tomo consciência de que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso mudar na minha impetuosidade, eu preciso ser um pouco mais calmo, eu vou pela disciplina me segurar, puxar as rédeas, daqui a pouco eu não preciso mais puxar a rédea, eu já estou calmo e tranquilo, porque eu formei um novo hábito e substituí um hábito velho e doentio por um hábito novo e saudável. Eu me transformei. Uma coisa às vezes tão pequena que a gente precisa fazer para se transformar. A gente fica pensando nos grandes projetos, nas grandes mudanças e não faz as pequenas. E cai naquela neurose lá de trás, de culto ao sofrimento. Exemplificação. Não adianta falar que amar ao próximo é bom, que fazer a reforma íntima é bom, que ser espírita é bom. Muda. Seja uma pessoa amorosa. Vamos ser umas pessoas mais compreensivas. Não vamos julgar tanto. Vamos procurar perdoar, exercitar mais o perdão, a fraternidade, a colaboração, a capacidade de conviver com as diferenças em grupo. Basta isso, que não precisa falar que é bom fazer reforma íntima, que é bom ser espírito. Muda, dá teu exemplo, que as pessoas vão chegar e cantar: puxa, mas tu é assim, como? O que tu segue? Eu sou espírito. A pessoa vai querer conhecer o espiritismo, vai querer conhecer porque ela vê que aquilo exerceu modificação então, pessoa, te transformou em função daquilo. E ele fala, né, que a reforma íntima na Kardec se dá em 6 quesitos. O primeiro dele, o que é a reforma íntima? É transformar-se numa nova pessoa, um ser humano melhor, um espírito mais evoluído. Por que a reforma íntima? Porque nós trazemos comportamentos nocivos de repetidas reencarnações, de escolhas equivocadas, de hábitos errados repetidos e gravados que interferem nessa nossa reencarnação. Para que reforma íntima? Para que, abandonando esses comportamentos nocivos, a gente crie novos comportamentos sadios que vão colaborar com a nossa evolução moral. E onde fazer a reforma íntima? É no vizinho? É nos outros? Fulano tem que falar menos. Fulano tem que fazer dessa forma. E eu? É em mim. O outro item, que é o 5º, ele fala o seguinte: nós precisamos nos conectar. Evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos grupos espíritas. Afetividade, gente. Amorosidade. Um dia eu me dei conta de que eu entrei no ônibus de manhã, paguei minha passagem e desci. Quando eu desci, eu não sabia quem é que sentava do meu lado. É um espírito que está viajando ali contigo. Bom dia, não vai cair a língua, não vai cair a mão. O motorista do ônibus, eu não cumprimentava o motorista quando eu entrava, passava na mulher que sentava. Não é nada, para mim é muito.
Eu me sinto hoje muito melhor que todo dia quando eu embarco no ônibus. Bom dia. Quando eu desço, obrigado. Bom dia, que se diz para ti. Se ele vai se sentir bem ou não, que eu tenho certeza de que ele vai se sentir bem, eu estou me sentindo melhor. Por causa da questão de desenvolver a amorosidade. Tem muita gente que acha que dar amor é dar um carro do ano, é dar o brinquedo, o boneco do Ben 10, né? Não tem paciência de sentar e conversar com o filho, mas vai lá e gasta R$180, que às vezes vai fazer falta para dar o boneco do Ben 10. Chega em casa, dá o boneco do Ben 10 e continua sem falar com o filho. E acha que isso é amorosidade. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e é o construtor do sentido nobre para a existência dos homens. E o sexto que ele fala na Kardec é o ajustamento do nosso tempo. Ajustemos os nossos propósitos aos limites das nossas possibilidades. Gente, qual que é a minha expectativa de vida hoje, na melhor das hipóteses? 80, 90 anos, estou com 62. O que eu posso modificar da lista que eu tenho de mudar nessa encarnação? Eu não posso estabelecer uma lista de mudança acima do que o tempo lógico dessa encarnação me permite. Ah, eu tenho 10 coisas que eu preciso mudar. Começa mudando uma, vamos ver o que vai dar até lá. Se a gente focar assim, quando a gente vê, a gente mudou muito mais coisas do que a gente imaginava que a gente poderia ter mudado. Ao invés de ficar focando nisso. Caminhemos um dia após o outro, na esperança de que amanhã sejamos melhores do que hoje, para a nossa própria felicidade. Senão a gente vai entrar em ansiedade. E a pergunta, em que estou melhorando? Aí vem a pergunta do Paulo de Tarso, nos Romanos 7, 19. Senhor, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço? Por quê? Aí vem as questões. Nós erramos por ignorância, muitas vezes, porque a gente não sabe daquele comportamento errado que a gente está fazendo. Outras vezes nós erramos intencionalmente, é o termo sacanagem, né? A gente faz a sacanagem e faz aquilo que a gente quer prejudicar mesmo. Outras vezes, já no outro nível, nós erramos e reconhecemos o nosso erro, já é um caminho. Mais adiante, nós erramos, reconhecemos e nos arrependemos. Mais adiante, um pouco mais esforçados e evoluídos, esforçamos para não errar, já procuramos nos preocupar em não errar, e quando erramos nos arrependemos rapidamente, e mais adiante não nos permitimos errar mais, e quando somos agredidos, tiramos com medo. Né? Hoje a gente teve um exemplo disso, não respondi o e-mail, né? Então não vou mudar, entendi a situação do outro que está num ponto de evolução atrás, um degrau atrás de mim. E que estou melhorando em relação a mim mesmo? Estou me respeitando mais, estou me conhecendo mais, estou me amando mais, estou me perdoando mais. Em relação ao próximo, mais próximo que é a minha família. O que eu estou melhorando com relação aos meus filhos, ao meu companheiro, à minha esposa? Com relação ao meu trabalho, estou parando de reclamar tanto do excesso de serviço ou estou preferindo agradecer a Deus ter um emprego quando existem tantos desempregados no mundo? Quando as pessoas saem formadas da faculdade hoje e ficam as dúzias numa fila de espera de emprego sem conseguir uma colocação, e eu estou lá, estou trabalhando, tá puxando, mas eu estou empregado. Tem tanta gente que queria um emprego. Se eu sair tem 20 mil. Não estou satisfeito. Vou deixar minha vaga para outro. Com relação
relação aos meus vizinhos, com relação às pessoas em geral, com relação à casa espírita. Será que a casa espírita só precisa de palestrante, de passista e de atendimento fraterno? Não precisa de acolhimento na entrada, não precisa de gente na secretaria, não precisa de gente na biblioteca? Será que passar uma vassoura vai tirar a mão, vai quebrar a mão de alguém? Né? Tudo é importante. E tudo é reforma íntima. E vem a pergunta crucial. Não queremos ser mais quem fomos. Nós não queremos ser espíritos atrasados. Quando descobrimos os nossos defeitos, nós não queremos mais praticá-los. Nós não queremos ser mais quem fomos. Mas ainda não somos quem nós queremos. Então, quem somos? Aí a angústia se estabelece, né? E gera uma profunda não aceitação com tudo na vida. Então, quando eu percebo, tá, que eu não quero mais ser aquele homem do passado, aquela pessoa que fazia aquelas coisas que eu até achava certo inicialmente. Eu errava por ignorância, mas na medida da caminhada eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. Só que eu ainda não sou quem eu quero. E essa angústia, ela traz muitas vezes o desânimo de continuar a caminhada, o sentimento de que é incapaz, de que a injustiça, Deus está me mandando uma carga maior do que a que eu posso suportar. E tudo isso não é verdade. Por quê? Porque reencarnação é renovação. Nós temos um corpo novinho. E os nossos sentimentos? Temos que abandonar os velhos sentimentos e adotar novos e melhores sentimentos. E dentre os vícios que a gente tem que consertar com relação à reforma íntima, o mais grave de todos é o egoísmo, que é o pai de todos os outros vícios. E como que a gente reconhece se a gente é um egocêntrico? O egocêntrico tem dificuldade de respeitar. Alguém aqui não tem dificuldade de respeitar? Eu tenho. Então eu ainda tenho um pouco de egocentrismo. Eu ainda tenho. Menos do que eu tinha no passado, mas ainda tenho. A dificuldade de respeitar o horário, a dificuldade de cumprir regras. Quanto mais dificuldade de cumprir regras, mais egocêntrica é a pessoa. A dificuldade de respeitar o limite, de respeitar a opinião, de respeitar a vontade alheia. Tu fica melhor de preto. Mas eu não gosto de preto. Não, mas tu tem que comprar um vestido preto porque tu fica linda, maravilhosa de preto e tu tem que ter um preto. Não importa que a pessoa não goste, que ela não tem vontade. É a tua vontade que tem que prevalecer. E a dificuldade de respeitar a autoridade. Por que isso acontece? Quanto mais forte isso, maior é o egocentrismo. Isso acontece porque o egocêntrico não consegue perceber o outro. Ele não consegue reconhecer o outro como outro. E um caminho para a gente renovar os nossos sentimentos e acabar com esses vícios é a libertação da nossa consciência, porque na nossa consciência a lei divina está gravada. Então, na nossa consciência, nós sabemos, na verdade, aquilo que é o melhor, aquilo que é o correto a ser feito. E existem dois caminhos, tá, para a gente se conhecer. O primeiro deles é pela dor. E tem um ditado, tá, que fala assim, ó, quem semeia ventos, colhe tempestade. Então, se a gente vai semear ventos e continuar com as atitudes e os comportamentos que precisam ser modificados, insistindo naquilo que o próprio meio está nos falando que precisa mudar, nós vamos sofrer. Não porque Deus está nos punindo, porque nós estamos insistindo num comportamento, nós estamos semeando o vento e vamos colher a tempestade desse vento. E outro caminho é pela autoanálise. Segundo as circunstâncias, segundo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. É um comportamento de se posicionar, de falar a verdade, de ser autêntico. Que
Ai daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é, mas vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Se a humildade enfeita-vos de virtudes que não possuis, sem a humildade, enfeita-te de virtudes que não possuis, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. E o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa muito rara. E falando das virtudes, já estou quase encerrando, vamos falar primeiro dos vícios. Então, a vaidade, né, a preocupação excessiva com o que a gente tem de aparência, com a nossa aparência, a prepotência, né, colocar o dedo no nariz dos outros, achar que os outros são inferiores, a gente é sempre superior. A inveja, né, que é o quê? É querer o que o outro tem, tá? Não conformar em o outro ter aquilo que tu não tem. O ciúme, que é não querer partilhar o que tu tens. O egoísmo, a ganância, a inimizade e a hipocrisia, que andam juntas. Então, muitas vezes, a pessoa é uma semeadora de inimizade. Por quê? Porque ela é hipócrita, né? Ela não fala o que ela pensa verdadeiramente, ela mente para poder manipular as pessoas nos grupos, ela não suporta ver as pessoas unidas, então ela semeia inimizade, a raiva, o ódio e a vingança. As virtudes, o amor, a gratidão, a caridade. Estou falando mais rapidamente até em função do tempo e me fixando mais naquelas que a gente ouve falar pouco. A fraternidade, liberdade e igualdade. Então, assim, pensamento livre, né? Acabar com aquela coisa de que nós temos que ser livres, nós temos uma consciência, nós sabemos o que está certo na nossa consciência. Então, sermos livres, não dependemos do que os outros vão, do que o fulano vai pensar. Se eu falar isso, ele vai deixar de ser meu amigo. Eu sou um escravo do que o outro pensa. A igualdade é tratar os outros como realmente nossos semelhantes, nos colocarmos no degrau de sermos semelhantes a eles. Nós não estamos no degrau de diferença, não somos melhores nem piores, somos iguais. A coragem e a prudência. Coragem é diferente de irresponsabilidade. Mas, se a gente não tiver coragem, a gente não toca diante da nossa reforma, porque ela exige essa coragem. Muitas vezes nós vamos ter que abandonar o papel do bonzinho, né, da vaquinha de presépio, de Maria vai com as outras, e assumir a nossa verdadeira responsabilidade, a nossa verdadeira identidade. Isso exige coragem. E a prudência. Humildade, amizade, docilidade, afabilidade e resignação. O Kardec estabelece as bases, né? Estabelece as bases da reforma íntima. Ele fala o seguinte: a moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. E encerrando, vou contar uma historinha rápida para vocês, que é uma aldeia, né, onde os habitantes viviam muito tranquilos, né, produziam muitos alimentos ali, e aquilo que eles não recebiam vinha pela única estrada de ligação que trazia, os vendedores traziam os mascates de outras cidades. E ligando a essa estrada única tinha uma ponte. E um determinado dia, dois pastores brigando, um extremamente irado vai lá e destrói a ponte. Então a gente vê alguns comportamentos frente à dificuldade. Os primeiros chegaram e falaram: agora nós estamos sem ligação, como é que vai ser para a nossa alimentação? Aí ficam estarrecidos que vão ficar sem alimentos. Outros vêm e falam: não, vão ficar sem alimento? Como é que vai ser? Aí um lembra assim: tem um barco, que é o único barco que vem pelo rio, de mês a mês. Nós vamos ter que racionar, mas não vamos morrer de fome.
e se conformam com aquilo. Passados os dias, um pastor vem pela estrada e se depara com a ponte caída. Atrás de suas ovelhas, se depara com a que tinham subido, se depara com a ponte caída. Aí os de lá, acenando, né? Ah, tu viu minhas ovelhas? Ah, não sabemos como, mas elas atravessaram o rio e estão aqui. Mas tu vai ficar sem as ovelhas porque a ponte caiu. O pastor olha bem e grita, me joga uma corda. Aí um de lá, tá, uma corda por quê? Vai embora, porque não tem como, tem que esperar o barco vir para tentar atravessar as tuas ovelhas. E ele fala, me joga a corda. E um de lá joga a corda para ele. Ele, com o machado que ele trazia nas costas, o machadinho, vai numa árvore, corta essa árvore, tira os galhos, amarra o tronco e fala, puxa o tronco. E eles puxam o tronco. Aí ele fala, agora eu vou jogar a corda que eu tenho comigo e vocês arrumem uma árvore. E eles fazem isso do lado de lá. E no final do dia, eles tinham uma ponte com os filhos de volta. E a nossa vida é assim. Nós já fomos acomodados, nós já fomos assustados e nos acomodamos com menos do que a gente poderia ter, que é o barco levando alimento e fazendo racionamento de alimentação. E nós podemos ser como o pastor que construiu a ponte. Nós podemos ser construtores de ponte. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. Eu agradeço a todos pela paciência, desculpe pelo tempo, e que todos nós possamos retornar com muita paz e harmonia.